O ano de medicina, química, clares, etc. Que se alimentaram apenas no café da manhã, foi a uma dessas festas noturnas comemorativas, cheias de orgias, de sua entrada na universidade. Lá ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica e acabou sendo levado semiconsciente pelos seus coleguinhas ao setor de emergência de um hospital, a causa. O médico que atendeu ouviu a história da festa, ficou com muita inveja, certo? Contada por um de seus colegas, e cientificou-se que o paciente estava desfalecido, com temperatura corporal baixa, 35,8, o normal oscila entre 36,2 e 37,5, na verdade, e apresentava hálito alcoólico e cetônico. Mais um. Tinha respiração profunda e barulhenta. Coletou então uma amostra de sangue para estimar os níveis de álcool, glicose, lactato e pH. Em seguida, iniciou uma aplicação por via intravenosa de solução salina concentrado 5% de glicose, enquanto aguardava o resultado dos exames laboratoriais. Eles revelaram álcool, 60 milimolar por litro. Eu não sei se você sabe, mas deveria ser zero. Valor de emergência do álcool, zero. Né? O meu nem tem, graças a Deus. Glicose, 3 milimolar por litro. O lactato, 6 milimolar por litro. Acetoacetato, 5 milimolar por litro. Beta-hidroxibutirato, 4 milimolar por litro. pH, 7,2. Então, perceba, você lembra do semestre passado, quando você avalia o pH da pessoa, você vai classificá-lo entre normal, 7,35 a 7,45, se tiver baixo, acidemia, e se tiver alto, alcalemia. Perceba que a gente não fez aqui a grasometria, né, para a gente olhar pH de CO2 e bicarbonato. Não é o objetivo do caso, mas normalmente varia também. Com esses dados, confirmou o diagnóstico de acidose metabólica causada por uma intoxicação aguda por álcool, que talvez ainda não necessitasse de diálise para eliminar esse bendito amônio. Recomendou então à enfermagem que o paciente ficasse em observação. Não sei se você já passou por isso na vida. Se não, ainda dá tempo. Não perca essa chance. Então, o alcoólico faz bem de vez em quando. Dito isto, recomendações. Eu tinha um professor de química e ele falava sempre essa frase: no semestre, no mínimo 2 potes. E quando chegar, eu vou no final para matar a aula. Acredite. Faz bem. O que a gente vai pensar? Olha só. E a gente vai fazer essa discussão brincando com o nosso sistema excretor. Então a gente vai pensar em duas coisas. Primeiro, a gente tem que pensar no fígado. Fígado. Por que no fígado? Porque você sabe que os hepatócitos, eles são as células responsáveis por metabolizar o álcool, o etanol. Existem basicamente 2 locais para que isso aconteça. Vou melhorar. 3 locais para que isso aconteça. 90% do álcool que você ingere, ele vai ser metabolizado no citosol do hepatócito e na mitocôndria. Deu certo até aqui? Então, bebi álcool. Como é que o álcool sai do seu corpo? Tem gente que pensa que o álcool sai pela urina, ou o álcool sai pela saliva. Tem gente ainda que fala que o álcool sai pelo suor. Isso é verdade? É em partes. Aproximadamente 5% do álcool que você ingere sai pela saliva, suor e urina. Mais de 90% do álcool que você ingere, ele não sai nesses fluidos. Ele vai sair na forma de CO2. Deu certo até aqui?
Então você tem que metabolizar esse álcool para que o álcool vire CO2. Até aqui lindo, fácil, nenhum grilo. Então você vai perceber que existe dentro da célula do hepatócito, no citosol, uma enzima chamada de álcool desidrogenase. E olha que legal que é isso. Você que é uma pessoa que acredita na evolução, a pergunta seria: por que existe no seu fígado uma enzima chamada álcool desidrogenase? Claro, para metabolizar o álcool. Mas, porque teoricamente quando você come carboidratos, esses carboidratos podem ser convertidos em etanol a partir de bactérias do nosso trato gastrointestinal. Tá bom? Então, se você falar assim, nossa, eu não bebo álcool, beleza, mas a bactéria bebe por você. Tá? Porque a sua bactéria vai fazer fermentação alcoólica. E aí, quando você come determinado tipo de fruta, de massa, vira álcool. O álcool, claro, é absorvido e tem que ser eliminado. E por isso o seu fígado tem a álcool desidrogenase que fica no citosol. Tudo bem até aqui? Depois a gente vai perceber que quando o álcool é metabolizado no citosol, ele vai para dentro da mitocôndria. E lá na mitocôndria existe uma outra enzima que continua a metabolização do álcool. Tá. E o que isso tem a ver, por exemplo, com várias doenças hepáticas? Porque acontece o seguinte, vem junto comigo. Olha só, quando você pensa no etanol, você está pensando nessa molécula, CH3C. Eu não vou colocar os outros hidrogênios não, mas tem 2 carbonos, beleza? E aí o que a gente vai perceber? Essa molécula, o etanol, ele vai ser metabolizado no citosol. Citosol de qual célula? Do hepatócito. Ao que a gente chama de aldeído. Então a gente vai ter o cetaldeído, que vai ser um CH3, C, dupla O, H. Quem faz isso? Uma enzima chamada de ADH, que é a álcool desidrogenase. Para que isso seja produzido, o que a gente está visualizando? Que essa enzima, ela vai consumir NAD+, produzindo NADH. Deu certo até aqui? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque você sabe o seguinte, que no próprio citosol dos hepatócitos, quando você tem glicose, essa glicose vai passar por 10 reações químicas até virar a molécula de piruvato. Concorda com isso? E você decorou o primeiro, o terceiro, o sexto e o 10º passo. E você sabe que no passo 6, que é a transformação de 3-fosfoglicerato em 1,3-bifosfoglicerato, existe também aqui a utilização de NAD+, produzindo NADH. Perceba que, para você metabolizar o etanol, você precisa de NAD+. E para você metabolizar a glicose, você também precisa de NAD+. Agora, esse NAD+, ele vai escolher qual das enzimas ele vai servir de substrato. Então aqui existe uma competição
do NAD+, que está indo para álcool desidrogenase, ou o NAD+, que está indo para a conversão do 3-fosfoglicerato para um 3-bifosfoglicerato. Deu certo até aqui? Deu certo. O que você sabe? Você sabe que quando a mitocôndria não está funcionando, e a gente entende essa situação como hipóxia, lembra dela? O que o piruvato vira? Lactato. E qual é o objetivo do piruvato virar lactato? Regenerar quem? NAD+. Entendeu a brincadeira? Então, olha só. Sempre a gente vai ter que regenerar NAD+, para que a glicólise continue. Se no citosol da célula a quantidade de NAD+ está diminuindo para você produzir NADH, o piruvato, além de entrar na mitocôndria, ele vira lactato. E aí, a quantidade de lactato no hepatócito aumenta. E perceba que eu não estou preocupado agora com a hipóxia. Eu estou preocupado com a falta de NAD+. Por que eu estou preocupado com a falta de NAD+? Porque o NAD+, que deveria ser utilizado na glicólise, está sendo utilizado para metabolizar o etanol. Trocou. Era para ir para a glicólise e está indo para o etanol. Fechou até aqui? Todo mundo entendeu? Muito fácil. Então, essa molécula, que é o acetaldeído, está no citosol. E ela vai entrar onde? Na nossa mitocôndria. Aqui na mitocôndria, olha o que vai acontecer. O CH3, C-O-H, vai ser convertido em CH3, C-O-OH. Então, o acetaldeído vai ser convertido em acetato. Para isso, você precisa de uma outra enzima. E essa outra enzima se chama ALDH. Não é mais ADH, agora é ALDH, que é acetaldeído desidrogenase. Essa acetaldeído desidrogenase vai fazer o quê? Pegar o NAD+ e produzir NADH. Olha que loucura que isso vai virando. Então perceba, para você transformar etanol em acetaldeído no citosol, você consome o NAD+ do citosol. Para você transformar o acetaldeído em acetato, você consome NAD+ da mitocôndria. Brincou, entendeu? Vai mais. Olha o que acontece. O piruvato, ele deveria entrar onde? Na mitocôndria. E o piruvato, ele vai virar o quê? Acetil coenzima A. Certo? Lembra, o piruvato tem quantos carbonos? 3. Acetil tem quantos carbonos? 2. Neste passo, também a enzima precisa de NAD+ para produzir NADH. O acetil-CoA não vai caber, mas eu vou fazer aqui petidinho. O acetil-CoA vai rodar qual ciclo? De Krebs. E lá no ciclo de Krebs, no passo 3, no passo 4 e no passo 7 e 8, você
vai transformar também NAD+ em NADH. Então, onde eu te coloquei NADH, claro, teve um NAD+ antes. O que você está percebendo? Pelo menos espero que esteja. O que você está pensando aqui? Olha só, olha o tanto que a coisa é legal. Você está pensando, eu preciso de NAD+ para glicólise funcionar e para ciclo de Krebs funcionar. Contudo, se eu estiver metabolizando o etanol, ao invés do NADH ir para essas vias metabólicas, ele vai estar sendo utilizado para o metabolismo do etanol. Deu certo? Jura? Jura. Aí agora a gente vai ter algumas consequências disso. Por quê? Qual é a consequência? Lembra que na membrana interna da mitocôndria, vou colocar aqui, ó, membrana interna da mitocôndria. Vou colocar aqui, ó, membrana interna da mitocôndria. Você tem a cadeia que transporta quem? Elétrons. Essa cadeia que transporta elétrons tem no seu primeiro complexo, ele se chama NADH desidrogenase. Significa que o NADH volta a ser NAD+ em qual complexo? No complexo 1. Aí você poderia pensar, beleza, então eu tenho tanto NADH que esse NADH vai ficar indo para o complexo 1 para voltar a ser NAD+ e vida que segue. Esse é um jeito bonito de pensar. Só que a quantidade de álcool, se ela for muito grande, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, tá vendo esse acetato? Que é o final do metabolismo do álcool? Existe uma enzima que vai pegar esse acetato e vai converter ele em acetil-CoA. Eu estou tendo muito acetil-CoA. E aí você vai lembrar do nosso ciclo passado. Esse acetil-CoA em excesso, ele vai ser jogado para fora da mitocôndria ao invés de entrar no ciclo de Krebs. Na verdade, ele entra no ciclo de Krebs, vira citrato, o citrato sai da mitocôndria e agora o acetil-CoA está fora da mitocôndria. Esse acetil-CoA fora da mitocôndria, ele vira malonil-CoA. Não sei se você está lembrando disso. E o malonil-CoA, ele entra na síntese de ácido graxo. Eu estou pensando que a síntese de ácido graxo está acontecendo onde? No citosol dos hepatócitos. Se esse ácido graxo, vamos mais. O que deveria acontecer com esse ácido graxo? Entrar no nosso retículo endoplasmático para virar triacilglicerol. E esse triacilglicerol, ele iria ser liberado do hepatócito pelo VLDL. Entendeu a brincadeira? Todo mundo acompanhou o raciocínio? Então, quando você tem, e agora a coisa vai ficar mais complexa. Primeiro a gente vai repassar isso para fazer sentido na sua cabeça. Então tá, você foi para a festa noturna e encheu a cara. Muito álcool. Esse álcool está sendo metabolizado em acetaldeído no citosol
transformando NAD+ em NADH. O que eu estou fazendo com a glicólise? Fazendo com que ela aumente a produção de lactato. Então, aumentará lactato na sua corrente sanguínea. Se você olhar para o caso clínico, você vai perceber que lactato está aumentado. Fechou? Aí o que acontece? Vai mais. Acetaldeído entrou na mitocôndria, vira acetato. E acetato vira acetil-CoA. Claro, o acetil-CoA que entrar no ciclo de Krebs, lembra, os 2 carbonos vai sair na forma de CO2. Então, o etanol que você está bebendo, ele vai virar ATP e CO2, e você vai eliminar o CO2, que era o etanol. Então, cada carbono do etanol vira um CO2. Bonitinho? Para que isso aconteça, o acetaldeído, para virar acetato, consumiu NAD+, e aí você tem NADH. Significa que, teoricamente, o seu ciclo de Krebs estaria com menos NAD+ do que precisaria, porque ele está sendo utilizado nessa transformação. E aí você pensa, beleza, Léo, mas esse NADH vai lá para o complexo 1 e aí fica voltando a ser NAD+. Só que é tanto NADH que a gente fala, entre aspas, que sobrecarrega o complexo 1. E aí, o seu sistema, a sua célula, começa a fazer outras coisas que não deveria fazer. Dentre as outras coisas, é pegar com esse excesso de acetil-CoA, ao invés de rodar o ciclo de Krebs, ele sai da mitocôndria para virar ácido graxo. Fechou? É exatamente, a gente até respondeu a nossa perguntinha na prova, né? É a mesma ideia, por que comer muito carboidrato engorda? Lembra disso? É a mesma conversa. Aí o que vai acontecer agora? Esse ácido graxo, ele também poderia, então eu pensei no ácido graxo. Você sabe que o ácido graxo, ele pode entrar na mitocôndria e dentro da mitocôndria esse ácido graxo faria a beta-oxidação. Olha que loucura que isso vira. Léo, mas para fazer beta-oxidação são 4 etapas. Lembra delas? A etapa 3, você precisa de quê? De NAD+. Mas não tem NAD+. Por que não tem NAD+? Porque ele está sendo utilizado em outras vias metabólicas. A principal, o álcool. E aí, o ácido graxo que deveria ser utilizado na beta-oxidação não é. Vou mais. Se você lembrar da nossa discussão, quando você tem muito malonil-CoA, você bloqueia ou inibe o transportador de ácido graxo para dentro da mitocôndria. O que você está fazendo? Você está fazendo com que o seu ácido graxo fique acumulado onde? E ácido graxo no citosol dos hepatócitos tem um nome. Esteatose hepática. Então perceba que o fruto da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tem uma causa. E a causa é deficiência de NAD+. Exatamente. Curtiu a brincadeira? Assim, gente, não podia ser assim. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai tirar. Você tirou foto disso? Tirou foto disso? Eu vou só apagar uma coisa aqui. Você vai falar assim, ah não.
Tem que estar lá, tá? Tira a foto, tira a foto. Agora a gente vai pensar do interior de São Paulo, ou capital. Ao invés de ser o etanol, a gente tinha quem? Que é isso, ó. Vou apagar. Apaguei. CH3OH. Metanol. Aí, vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar só um hidrogêniozinho aqui. Tudo bem? Formaldeído. A enzima é exatamente a mesma, álcool desidrogenase. O que mudou do metanol para o etanol? Um carbono. Então, o metanol e o etanol competem pela mesma enzima, álcool desidrogenase. E aí, quando você coloca o formaldeído dentro, perceba que ele é um aldeído, hein? O formaldeído dentro da mitocôndria, olha que bonitinho que é isso. O formaldeído dentro da mitocôndria, ele vai se transformar em ácido fórmico. Que é isso? Olha o ácido fórmico. Todo mundo percebeu que esse ácido só tem um carbono? Então ele tem como ele virar acetil-CoA? Não, porque acetil tem quantos carbonos? E aí a coisa fica paia. Por quê? Olha que loucura. Todo mundo consegue perceber que tanto o etanol quanto o metanol utilizaram as mesmas enzimas. E que consumiram quem? Nada demais. Esse demônio do ácido fórmico, ele vai aqui, ó. Pum. E bloqueia isso. Mentira, não é um, perdão. Eu pensei uma coisa, eu falei outra. O cacete. Ele não vai no 1, não, vai no 4. Ele vai no 4. Eu falei 1, pensando no 4. Eu achei bonitinho aquele lá. Então ele vem aqui, ó, e bloqueia o complexo 4 da cadeia transportadora. O que isso faz? Isso inibe então o complexo 4, você inibe a cadeia transportadora de elétrons, você produz mais ou menos ATP? Menos ATP. Você produz tanto ácido fórmico que ele vai para a corrente sanguínea. Olha que legal que é isso. Na corrente sanguínea, esse ácido fórmico libera o quê? E aí o que faz com o pH? Diminui. Se esse ácido fórmico chegar no seu líquido cefalorraquidiano, ele diminui o pH do líquido cefalorraquidiano, desprotonando. E em todas as células que tem muita mitocôndria, e isso significa neurônios, isso significa nervo óptico, isso significa coração, que tem muita mitocôndria, o ácido fórmico bloqueia a cadeia transportadora de elétrons. Curtiu a ideia? Produz menos ATP. Aí você lembra do primeiro período. Lembra que no primeiro período a gente precisava de ATP para relaxar a musculatura? Mas lá no relaxamento da musculatura, o ATP se ligava em 3 locais: cabeça da mesina, cálcio ATPase e bomba de sódio e potássio. Dos 3, qual que nos interessa? Bomba de sódio e potássio, porque tem muito em neurônio, concorda? Muito em neurônio. Nervo óptico, neurônio. Aí o que vai acontecer? Olha que doido que é isso. Pensa no neurônio. A despolarização é a abertura de canal de sódio, o sódio que está no meio extra vai para o meio intra. Abertura de canal de potássio, o potássio que está no meio intra vai para o meio, despolarizou. Aí você vai ter que repolarizar, você precisa da bomba de sódio e para pegar o sódio que está no meio intra e jogar para o meio extra. Só que se você não tem ATP, essa bomba de sódio e potássio não funciona. E aí você fica com maior concentração de sódio no meio intra do que no meio extra. A água vem por osmose. Faz o edema.
mata a célula, a pessoa fica cega. Não é genial isso? É triste, né? Porque a pessoa simplesmente bloqueou a cadeia transportadora de elétrons a partir do ácido fórmico. Por isso você fala, não, essa pessoa ficou cega. Mas por que ela ficou cega? Porque o nervo óptico precisa de muito. Na verdade, acontece isso em todas as mitocôndrias, tá? Mas o nervo óptico tem muita mitocôndria. E o ácido fórmico, ele atravessa, ele é muito petitiquinho, um único carbono, ele atravessa a membrana plasmática com muita facilidade. Então, ele destrói os nossos neurônios. Então, a pessoa vai começando a perder a consciência, porque os neurônios estão literalmente morrendo. Entra em coma, porque os neurônios estão morrendo e porque o líquido cefalorraquidiano está sendo, esse hidrogênio está sendo liberado no líquido, diminuindo o pH, ele entra em acidemia, o líquido. E além disso, esse ácido fórmico, ao se ligar na cadeia transportadora de elétrons, bloqueia a cadeia, produz menos ATP, bomba de sódio e potássio, claro, do corpo inteiro. Só que como o olhinho ele é bastante sensível, fica com sódio dentro da célula, entra água por osmose, edema de nervo óptico, edema do sistema nervoso, a pessoa falece. Fica cega primeiro. E depois falece. Agora que você sabe disso, e a pergunta é, qual é o tratamento? Você pode administrar etanol no paciente. Para quê? Para ele competir pelas enzimas, álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase. Não sei se você sabe, coisa importante para a vida. Aldeído é que dá ressaca. Álcool não dá ressaca. Olha que cultura importantíssima. Bebidas velhas tem pouquíssimo aldeído e muito etanol. Bebidas jovens é o contrário. Tem muito aldeído e pouco etanol. Então, bebida jovem dá ressaca, bebida velha não dá ressaca. Só por isso. Tá bom? Então, compre whisky de qualidade. Beleza. Não sei por que eu falei isso. Beba com moderação. Mas o seu intestino vai beber com isso. Então você vai ou competir pelas enzimas, administrando álcool no paciente. Gente, é álcool mesmo, sabe? Dá etanol pro cara. Tem vezes que dá até intravenosa. Dá álcool dentro da veia do cara. Beleza? Ou você vai ter fármacos e vai bloquear essas enzimas. Beleza? Então, se você bloqueia essa enzima, você não produz o ácido fórmico. Se você não produz o ácido fórmico, a pessoa não tem essas consequências que eu acabei de lhe dizer. Mas aí se as moléculas não forem metabolizadas, elas ficam por onde? Aí ela vai sair no xixi. Ah, entendi. Aí vai ficando e vai sendo filtrado, vai sendo filtrado, vai sendo filtrado, filtrado. Entendeu? Aí você vai eliminando ele ao longo do tempo. Por isso que você vai ter que colocar a pessoa bêbada, passa a semana. Para você eliminar todo o metanol dele. Via xixi. Via urina. Deu certo o primeiro caso clínico? Foi muito legal. Então, olha só. Aqui a gente ainda pode discutir outras coisas. Dentro da célula. O sódio normalmente ele está meio mesmo, ele vai comer língua pela abertura. Aí na bomba de sódio e potássio você inverte isso. Se a bomba não funciona, o sódio fica dentro. A gente fala que ele fica hiperpolarizado, mas aí a água entra por. Aí você dá o edema dentro da célula, né? Uma coisa é edema celular, é diferente. Por exemplo, você deve ter visto com a Emiliana a diferença entre exudado e transudado. Um é passado, outro passado e proteínas, mas perceba que isso é para fora da célula. Não é isso? O vaso sanguíneo ele extravasa para o tecido. A gente está pensando na célula, no neurônio. Aí o neurônio ele fica gordinho.
do ADH e do ALDH. Não tem como. Não tem como beber. Tem nem carro bêbado. Não como. Até você lavar todo o metanol. Já viu a cena do Verbal? Vai mais, pessoas, pra gente mudar de casa. Última coisa. Tá vendo que essa pessoa tá com acetato e beta-hidroxibutirato aumentado? Por que isso aconteceu teoricamente? Porque esse querido amigo indivíduo, ele alimentou no café da manhã e ficou o dia inteiro sem comer para tomar bebidas à noite. Deixa eu entrar à noite aqui, mas foi à noite. À noite, na universidade. Beleza? Perceba que ele está hipoglicêmico. Em situação de hipoglicemia, olha que doido que é isso. A gente deveria ter a gliconeogênese, concorda? Mas para você ter a gliconeogênese, você também precisa de NAD+. E você não tem NAD+, porque você está competindo com a enzima. E aí você vai fazer o seguinte. É possível, no começo do processo, ou depois que a pessoa parou de beber, tanto faz ser no começo ou depois, no final, mas não durante o processo. Então significa que o etanol, volta para o etanol, que o etanol estava sendo metabolizado, que o ácido graxo, quando sofrer beta-oxidação, ele produza os corpos cetônicos. Beleza? Então, a gente tem 3 corpos cetônicos que são importantes. E isso sempre você irá tê-los em situação hipoglicêmica, se você não for diabético. Então, em hipoglicemia, o seu fígado vai utilizar os ácidos graxos para a produção de corpos cetônicos, que são 3. Beta-hidroxi, na ordem, né? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Os 2 primeiros, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, são moléculas que contêm 4 carbonos. Então vamos desenhar aqui, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. O carbono número 1 é isso, ó. É um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico libera o H+. E aí o que é que faz com o pH? Diminui. E aí você tem o que a gente chama de cetoacidose diabética. Isso serve para os 2 primeiros, que é o acetato e o beta-hidroxibutirato. Aí você está pensando assim, Léo, olha que doido que é isso. Mas eu preciso sempre do ácido graxo para a produção de corpos cetônicos? A resposta é não. De que você precisa, na verdade, para a produção de corpos cetônicos? De acetato, na verdade, de acetil-CoA. Então, o acetil-CoA, que pode normalmente vir da beta-oxidação, mas lembra que a beta-oxidação não está acontecendo? Mas eu tenho acetil-CoA. Esse acetil-CoA é ele que vira corpos cetônicos. Então, quando eu faço beta-oxidação, eu produzo acetil-CoA. O acetil-CoA vira corpos cetônicos. Beleza? Nesse caso, é o próprio etanol que está produzindo corpos cetônicos. A partir do acetil-CoA que ele produziu. Fechou? Aí esses corpos cetônicos, eles irão para a corrente sanguínea e vai lá para o seu cérebro. Porque são moléculas que contêm quantos carbonos? 4 carbonos. 4 carbonos passa pela barreira hematoencefálica. Então, e aí é 4 carbonos. Quando você quebra o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato em 2, você tem 2 acetil-CoA.
Cada corpo cetônico roda o ciclo de Krebs 2 vezes. Beleza? Só que além desses dois, também se produz a acetona. E a acetona tem quantos carbonos? 3 carbonos. E aí ela não serve como nutriente. E você elimina a acetona na saliva, no suor e na urina. E aí a pessoa fica com qual hálito? Cetônico. Mas perceba o seguinte, olha o que eu estou lhe dizendo. Se você trabalha, e você vai trabalhar com alcoólatras, pessoas que bebem muito todo dia, eu não. Deu segunda parte sexta. Você vai perceber que essas pessoas, elas têm cetoacidose. E essa cetoacidose, ela não é diabética. É uma cetoacidose alcoólica. Percebeu a diferença? Você produz os mesmos corpos cetônicos. Só que os corpos cetônicos que você produz não vêm oriundo da hipoglicemia pura e simplesmente. Mas vem do excesso de quem? Acetil-CoA, que veio do acetato. Então a gente chama de cetoacidose alcoólica. Então existem 2 tipos de cetoacidose. Os dois é muito ruim. Cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica. Ficou bonito? Deu certo? Amém, pessoas? Peraí. Olha, como transforma acetil-CoA? Qual você Eu posso pegar isso para você porque é uma sequência de reações químicas. Eu não entendi bem o que estimula a produzir corpos cetônicos. É só o excesso de acetil-CoA? Na maioria das vezes é em situação hipoglicêmica, o normal de acontecer. Mas se você tem acetil-CoA pra caralho, além de você produzir corpos cetônicos, você vai produzir ácido graxo, gordura. Então se você pensar, comer muito carboidrato também produz corpos cetônicos? Produz. Se você comer, tinha perdido. Por isso você vai dar glicose pro cara também. Para ele, teoricamente, desviar a via de parar de produção de corpos cetônicos. E acontece basicamente quando você está hipoglicêmico. Me dá um segundo. Bioquímica. É tanto que faz, às vezes, todas acontecem. Não tem beta-oxidação porque você precisa de nada. E a glicólise vai estar comprometida, porque você precisa de nada. Quando eu falo que não tem, é porque significa que diminui, né? Me dá um segundo que eu mostro. Calma.
Irmão, é isso aqui, ó. Você perguntou. Mas não aparece, mas aparecerá. Isso. Funciona assim, ó. Essas aqui são os 3 corpos cetônicos, ó. Acetoacetato. Tá vendo ele bonitinho? É, beta-hidroxibutirato, tá vendo lá? E acetônico. Esses são os 3 corpos cetônicos que a gente tem. Para você produzir esses 3, olha só o que você precisa. 1 acetil-CoA, 2 acetil-CoA e depois você ainda coloca um 3º acetil-CoA. Então você precisa de 1, 2, 3 acetil-CoA para produzir essa molécula que tem 6 carbonos. Cada acetil-CoA tem 3, concorda? Desculpa, tem 2. Eu tenho 3 acetil-CoA, eu vou ter então 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá certo? E aí eu tiro esse acetil-CoA aqui, ó. Aí eu fico com uma molécula de 4 carbonos. Essa molécula de 4 carbonos é o acetoacetato. E tá vendo que ele tem esse ácido carboxílico? E aí, esse acetoacetato, ele é oxidado, reduzido, né? Em beta-hidroxibutirato. E se ele perder um CO2, ele vira acetona. Esses dois aqui, ó, tá vendo que ele tem 4 carbonos? Se você dividir os dois aqui, ó, é 2 acetil. Por isso que eu falei que roda o ciclo de Krebs 2 vezes. E é assim que o cérebro utiliza eles mesmo. Como eles têm 4 carbonos, eles atravessam a barreira hematoencefálica, que pode até 12. E o cérebro não está nem um pouco preocupado se vai chegar lá glicose ou se vai chegar corpos cetônicos. Vai rodar o ciclo de Krebs, vai produzir ATP, vida que segue. E esse aqui não. Esse aqui a gente joga fora. Aí você fica com hálito cetônico. E a desprotonação desses dois é que diminui o pH. Aí o que causa é a acidemia. A acidemia. Aí só que a gente chama de cetoacidose. Porque você está ou com esse ou com esse. Se for diabética, é porque a pessoa está hipoglicêmica. Aí ela vai utilizar ácido graxo para produzir corpos cetônicos. Ou ela está hiperglicêmica 500, 600. Ela também faz isso. Porque vai ter muita acetil-CoA. Exato. E se for álcool, você produz muito acetil-CoA e ele vira corpos cetônicos. Obrigado. Sou eu. Uma cetoacidose diabética. Não, o cara que é diabético tem um brother meu que é, você acredita? É o Congo. E esse cara, ele descobriu que era diabético. Hoje ele é da minha idade, tem 40 mais. E ele descobriu que era diabético uns 18 anos, mais ou menos. A gente estava entrando na faculdade. Mano, esse cara ele é extremamente inteligente. Aí ele revoltou tanto que ele virou uma fada. N vezes. A gente leva ele embora. N vezes. 3 vezes por dia. Não, ele virou a cabeça. Juro por Deus. E a gente conseguiu desligar, sabe? Não quer não. Esse é o primeiro caso. O que você vai fazer? Eu tô cansado do caralho. O que você vai fazer? O segundo caso é um caso sobre ciclo da ureia. Esse é um caso tipo de Sherlock Holmes. Aí você vai fazer, ou aqui, ou na sua casa, aonde você se sentir mais aconchegante.
Pode ser? E aí na semana que vem a gente vem. Ai, a gente vai embora.